De hoje, eu vou falar sobre a promessa de gerar frutos. A promessa de gerar frutos. Eu lembro que uma vez, eu ainda adolescente, bem novinha ainda, eu lembro que nós nos juntávamos com algumas outras adolescentes e a gente sempre orava na casa da Amanda, Dani. E eu lembro que uma vez Deus me prometeu que eu iria trazer a palavra na igreja. Né? Você vai pregar. Assim como eu vou ler aqui sobre Sara, eu ri. Porque era totalmente improvável que eu tivesse coragem, apesar de eu falar muito, de eu não ter muita vergonha, mas é totalmente diferente estar aqui, gente. Diferente, até me visto de palhaço, faço um monte de coisa aqui na igreja, mas pregar é totalmente diferente. É uma responsabilidade totalmente diferente. Lá na salinha a gente também ministra. Só que as crianças são as crianças, né, gente? Eles têm o dom de fazer a gente se sentir à vontade. É diferente, a gente senta no chão, eles não estão ligando com que roupa que a gente tá, como que a gente vai falar, se a gente vai falar bonito, eles querem ouvir. Não estou falando que vocês estão ligando, né, gente? Mas eu acabei vindo até, fiz uma chapinha hoje, que eu falei, não, tem que estar apresentável hoje lá na igreja. Mas é diferente. Né? A gente ministra para crianças com a mesma responsabilidade, mas eu me sinto à vontade, porque ali é meu campinho missionário ali é no meio das crianças. Mas Deus tinha feito uma promessa de que um dia eu iria trazer uma palavra na igreja. Só que assim, foi uma promessa muito distante. Hoje eu estou com 35 anos, provavelmente eu tinha uns 15 anos. Então essa promessa está se cumprindo depois de 15 anos. Né? E eu quero falar para vocês sobre as promessas. As promessas de gerar frutos. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui receberam uma promessa. Ainda pequenos, talvez. Ou talvez você recebeu uma promessa por agora, por esses tempos. Ou talvez você imagine na sua cabeça, não, eu nunca recebi uma promessa. Porque você acha que uma promessa tem que vir um profeta e profetizar, olha, vai acontecer isso com você, vai acontecer isso com você. Né? E talvez você pense, poxa, eu acho que eu não tenho promessas na minha vida. Mas eu quero dizer para vocês que essa palavra aqui está cheia de promessas. Então, se você acha que você não tem uma promessa, hoje Deus vai te encher de promessas. Ele vai te prometer coisas que não são terrenas. E também coisas que são terrenas. Existem promessas espirituais, existem promessas materiais, existem promessas de todos os âmbitos. Mas uma promessa que é sensacional, uma promessa que não pode faltar na nossa vida, é a promessa de frutificar. E frutificar no reino de Deus. Então hoje eu queria que você lembrasse aí daquela promessa que você já recebeu há muitos anos. Talvez você não tenha mais esperança de que vai acontecer. Ou aquela promessa que você até esqueceu. Quero que você tente lembrar das promessas de Deus hoje na sua vida. E nós vamos falar disso. Da promessa de gerar frutos. Quero ler com vocês em Salmos 92. No versículo 12. Salmo 92, 12. Vamos lá? O justo florescerá como a palmeira. Ele crescerá como o cedro no Líbano. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eles gerarão frutos na velhice. Serão gordos e prósperos, para mostrarem que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e não há injustiça nele. Irmãos, primeira coisa que eu fui pesquisar quando eu li essa palavra foi sobre o cedro que eles citam aqui. As palmeiras a gente já conhece. Quem conhece a árvore de palmeira aqui? Todo mundo, a maioria conhece, né? São aquelas árvores grandes, frondosas, né? Agora e o cedro? Alguém já viu um cedro? Alguém aqui já viu um cedro? Não, né? Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que árvore era essa. Gente, o cedro é muito interessante. Quando ele é plantado, o cedro,
ele primeiro cresce para baixo, né? Primeiro ele alcança uma raiz de 1,5 m nos 3 primeiros anos. E sabe quantos centímetros ele tem para fora nos 3 primeiros anos? 5 centímetros. 5 centímetros. É uma árvore que você passaria por ela e você nunca ia falar que ela ia virar uma árvore de 40 metros. Né? A gente olharia e falaria, uma plantinha. Não, gente, não é uma plantinha, é uma futura árvore de 40 metros. Gente, o cedro, ele não necessita, basicamente, de chuva. O cedro sobrevive em qualquer estação. Porque o cedro, ele cresce tanto para baixo, que ele consegue alcançar os lençóis freáticos da terra. E ele consegue absorver a água de lá. Então, mesmo que passe um período muito grande de seca, o cedro ainda vai continuar firme e forte. Irmãos, quando eu li isso, eu entendi que o justo florescerá como uma palmeira. A palmeira é grande, frondosa. O justo crescerá. Gente, crescer é crescer mesmo, em todos os âmbitos da nossa vida. E ele florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro. Gente, o justo, ele não cresce rápido e não aparece rápido. O justo cresce primeiro para baixo. E a gente vai entender no próximo versículo que fala assim, ó. Aqueles que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do Senhor. Eu já sabia o que era átrio, mas eu fui pesquisar mais a fundo, porque eu queria explicar direitinho para vocês. Átrio, gente, era um lugar onde é um lugar muito secreto. É um lugar de um templo, de um palácio, ou um espaço da nossa casa que ninguém tem acesso, só com autorização. E quando fala que nós floresceremos nos átrios do nosso Deus, quer dizer que nós temos acesso à presença de Deus. A partir do momento que o véu foi rasgado, Jesus Cristo desceu, nós temos livre acesso para entrar nos átrios do Senhor. Ele diz que o justo florescerá na presença de Deus. É um crescimento, uma promessa de crescimento espiritual, de crescimento profundo, aquele crescimento que ninguém vê. É aquele secreto entre nós e Deus. E, finalmente, eu entendi que, para você receber essa promessa, nós temos que ter 2 características. Não é todo mundo que recebe essas promessas aqui. Você tem que ser justo, reto e íntegro, e precisa estar plantado em Deus. Coloca para mim, por favor, Thaís, João 15:5. Mas, Débora, o que era estar plantada em Deus para eu conseguir receber as promessas e conseguir gerar frutos? Diz assim, ó. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim nada, inclusive frutificar, nada a gente pode fazer. Então o que é, Débora? Estar plantado em Deus? Estar plantado em Deus é isso, é permanecer nele e ele permanecer em nós. Né? E nós vamos entender agora, foi uma introdução, eu tenho que ser rápida, gente, porque eu estou nervosa, mas eu falo muito mesmo assim. Mesmo assim, eu enxuguei essa folhinha aqui umas 15 vezes, reescrevi, escrevi de novo, que eu falei assim, não, Débora, não é para ficar nervosa e falar muito, é para falar o que Deus mandar, não é para falar nada de você. Então, gente, eu queria trazer uma figura bíblica, uma pessoa bíblica, que foi um exemplo de tudo isso que eu falei aqui para vocês. É uma pessoa de carne e osso, para provar de que nós também podemos alcançar a promessa de gerar frutos. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui desse versículo, é que essa promessa de gerar frutos, ela é em todos os âmbitos. Por exemplo, ela fala aqui, ó,
que a gente crescerá como cedro, que a gente vai crescer, a gente vai enraizar, nós teremos sabedoria. Ela fala que nós cresceremos nos átrios de Deus, nós teremos nossa vida espiritual arraigadas em Deus. Ela fala de gerar frutos na velhice. Gente, eu penso assim, gente, eu estou com 35 anos, já estou tão cansada, será que na velhice eu ainda vou conseguir gerar frutos? E se você for justo e tiver plantado em Deus, sim, na sua velhice você vai conseguir gerar frutos. E ele fala assim, ó, serão gordos, que nesse caso aqui, ele dá uma promessa de saúde, e prósperos. Prósperos financeiramente mesmo, por que não? Então, existe uma promessa, essa promessa do Senhor aqui é para todos os âmbitos da tua vida. Mas nós vamos aprender aqui com uma pessoa da Bíblia como alcançar essa promessa e como não errar também. Porque eu acredito que nós, como seres humanos, nós temos momentos em que nós desacreditamos da nossa promessa. E nós queremos dar uma ajudinha para Deus. E quem mais que Sara para nos mostrar isso? Né? Gente, vamos ler aqui em Gênesis 11, 29. Gênesis 11, 29. Antes de ler, eu queria dizer para vocês que Sara, quando Deus chamou ela e Abraão para sair do meio da parentela deles, eles, não se fala exatamente a idade deles, mas eles eram novos. Eles não eram idosos como quando começa a história deles, né? Quando a gente começa a ver Deus falando para ele, ou renovando as promessas na vida dele, quando ele já está com cerca de 75 anos. Ele foi chamado muito antes. E quando Deus chamou ele e ela, eles viviam numa cidade que chamava Ur dos Caldeus. Essa cidade era totalmente pagã. Ela servia a vários deuses. E o deus principal dessa cidade era o deus Lua. E eles viviam no meio de uma idolatria. Eles cresceram, provavelmente o pai deles, deve ter convivido com amigos, com pessoas que eles eram pagãos e serviam a esse Deus. Nesse tempo, a terra no mundo tinha pessoas que serviam a um único Deus, mas eles estavam todos espalhados. A gente sabe disso porque teve Jó, que é o versículo mais antigo da Bíblia, e Jó servia só a um Deus. Porém, eles estavam todos espalhados. Existiam famílias que serviam ao único Deus, mas não existia aquele povo, sabe? Aquele povo numeroso, aquele povo que servia a um único Deus. Então, quando Deus fez essa promessa para Abraão, primeiro Deus falou para ele sair da terra dele e para ele ir sair da casa do pai dele, e ele iria mostrar para ele onde ele iria. Então, assim, Deus não falou para ele, vai lá, sai e vai para tal lugar. Não, ele falou assim, sai e eu te mostrarei. A gente acha, quando a gente lê a Bíblia, que foi muito rápido. Que foi assim, Deus chamou ele saiu, aí Deus chegou lá e mostrou a cidade prometida. Vai lá, que é pra... Não, demorou muito tempo. No entanto, gente, só para a gente entender um pouquinho da história, mas eu vou me atentar a Sara. A história realmente da Sara. E Sara, quando Deus fala dela pela primeira vez, quando a Bíblia fala dela pela primeira vez, olha só qual é a característica de Sara. Gênesis 11, 29. Fala assim, vamos lá na segunda parte. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arão. Passa mais um, eu acho que é o abaixo. 11:30. É o 30 aqui, Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Gente, tanta coisa para Deus apresentar, para a Bíblia apresentar Sara para gente. Mas qual foi a primeira característica que foi apresentada para Sara? Foi a questão da esterilidade, dela não poder ter filhos. É muito contrário da promessa que Deus faria para Abraão mais para frente. Muito contrário. Geralmente, gente, quando Deus faz uma promessa para a gente, é aquela promessa totalmente improvável. E é naquela área que a gente é totalmente estéril. Totalmente. Deus permite, muitas vezes, que nós sejamos conhecidos
pela nossa área de infertilidade. Sabe, eu fico pensando assim, por exemplo, o que as pessoas falam de mim, por exemplo? A Débora, aquela lá. Você não conhece a Débora que fez isso, isso, isso? Talvez você vivencie isso. Ah, mas a fulana de tal. Aquela lá que estava na igreja, depois saiu da igreja, fez um monte de coisa errada, depois voltou para a igreja e agora quer pregar. Aquela lá mesmo. Ah, aquele cachaceiro? Ah, tá bom. Duvido. Aquele menino das drogas lá? Então Deus permite que muitas vezes nós sejamos conhecidos pela nossa infertilidade, pela nossa área mais complicadinha. Porque o ser humano ele tem o poder de lembrar muitos nossos erros e poucos nossos acertos. É da gente. A gente é assim. Então, a Sara foi apresentada dessa forma, como uma mulher estéril. Só que passando o tempo, quando Deus fez a promessa para Abraão, Sara, o nome dela era Sarai. Sarai significa minha princesa. Uma observação que eu achei muito interessante aqui é que Sara, a Bíblia mostra em vários relatos que ela era muito linda, gente. Era muito, muito, muito linda. Tem um ditado muçulmano que fala assim, que Deus, quando criou Eva, ele pegou 2/3 da beleza e deu para Eva, e 1/3 ele dividiu com todas as mulheres do mundo, as que iriam nascer. Falei, eita, né? Dividiu 1/3 com todo o restante. E lá nesse mesmo ditado muçulmano diz que Sara era muito bela, assim como Eva. Então vocês imaginam como essa mulher era bonita, hein? Vocês imaginam como essa mulher era bonita. Bonita e rica. Por quê? Abraão vivia numa cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade muito próspera, provavelmente tinha muitos bens. E mostra que quando ele sai, leva os bois, ele leva os animais dele, ele leva o ouro dele, leva os empregados, leva tudo. E quando Sara sai, eu não vejo Sara questionando. Eu vou sair da minha casinha para ficar no meio dos lugares dos desertos aí, numa, como que chama? Que eles ficavam, eles dormiam numa cabana aí. Eu vou nada. Não vemos. Eu acho que por isso Sara quebra muitos paradigmas assim de mim mesma, porque eu achava Sara, eu via as mensagens, eu achava Sara falava, gente, Sara é muito ruim. Sara mandou Ismael lá pro meio do deserto. Sara é ruim demais, Deus me livre. Eu tinha essa visão, apesar de respeitar toda a história dela, eu tinha essa visão de que Sara, eita, ela era muito ruim. Ficava falando assim, nossa, ela tá lá na galeria dos heróis da fé, mas Sara era ruim. Mas, gente, Deus, depois que esclareceu minha mente sobre ela, mudou totalmente minha cabeça. Por isso que a gente tem que estudar. Porque a gente não pode partir da nossa percepção, a gente tem que partir da percepção do Espírito Santo, que vai lhe revelar algumas coisas para nós, né? E quando Sara, ela em momento nenhum questionou. Momento nenhum. E a gente questiona, gente. A gente questiona. Ah, como a gente questiona. Quando Deus falou para mim que eu viria para Pilar do Sul, não que eu achasse Pilar do Sul ruim, eu gostava muito, né, Dani? Eu vinha para cá e falava, nossa, que sonho de morar aqui. Mas quando eu vim para Pilar do Sul, o que aconteceu? Para eu vir, meu marido teria que pedir demissão do emprego. Eu teria que iniciar totalmente do zero. Minha profissão, que eu sou cabeleireira, eu ia ter que começar a conquistar clientes todos do zero. Eu ia trazer uma criança de 3 anos, iria morar com a minha mãe, que tanto ela quanto eu falamos que nunca moraríamos juntas, e hoje nós moramos muito bem, graças a Deus. E era uma coisa muito improvável. Eu falei, meu Deus, eu questionei. Talvez, se fosse Sara no meu lugar, a Sara ia pegar a malinha dela, uma mudinha de roupa, e eu vou dormir, vou montar uma barraquinha lá na praça. Mas eu questionei. Falei, não, meu Deus, me ajuda. Mas fui. A gente questiona, mas obedece. Chegando aqui, Deus preparou tudo que você pode imaginar. Tanto o emprego do Adriano, quanto o sustento para a gente pagar o aluguel. Deus preparou tudo. Então, a primeira coisa que eu falo
quando Deus faz uma promessa pra gente, é a questão de questionar. Questionar, gente, não vamos ser hipócritas, né? A gente vai questionar. Mas questione e vai. Questione e caminha. Questione e não estagna. Então, quando Deus disser para você aqui hoje que você vai gerar frutos, amanhã, quando você chegar na sua casa, vai acontecer tudo ao contrário, você questiona, fala, meu Deus, mas vai, mas continua. Porque a questão de você permanecer é que vai fazer a promessa se cumprir. Né? A gente fala assim, mas Deus, ele... Pode acontecer que você demore mais, como o povo de Israel, que andou 40 anos lá no deserto. E aí é melhor a gente ficar quietinho, né? A gente obedecer e ir. Enfim, gente, quando Deus fez a primeira promessa a Abraão, na verdade, todas as 3 primeiras promessas que Deus fez uma promessa, depois ele renovou essa promessa outras vezes, Sara não estava presente. Né? Provavelmente não. Era quem? Abraão chegava nela e falava, Sara, Deus me fez essa promessa. Ela nunca ouviu da voz de Deus. Ela ouviu do marido dela. E mesmo assim, ela nunca questionou. Em momento, no começo da promessa, ali das promessas, Deus, ele nunca mencionou o nome de Sara. Eu fiquei muito intrigada nisso. Ele só chegava para Abraão e falava assim, Abraão, você vai gerar filhos, você vai ser pai, você vai ser pai de nações, vai ser como a estrela do céu. Mas ele nunca chegou e falou assim, olha, Sara, você vai ser a mãe desses filhos. E ela era estéril. Ela podia pensar, poxa, eu não vou ser a mãe desses filhos, sabe? Eu vou morrer, Abraão vai casar de novo, vai ter filhos, mas eu... Gente, não. E eu fiquei impressionada com isso. Eu falei assim, poxa, quantas vezes o meu marido chega em mim e fala assim, olha, Deus prometeu isso pra gente. Olha pra ele. Como assim, né? Porque parece loucura às vezes algumas coisas, né? Porque Deus, ele dá uma visão para uma pessoa e às vezes, dependendo de quem você conta, você desanima. Porque a pessoa vai te desanimar. Sara não. Sara falou, então eu sou sua mulher, então eu vou ser mãe de todo esse povo aí. Já que você vai ser pai das nações, eu vou ser mãe das nações, sou sua mulher. Ela simplesmente pensou assim, essa promessa é dele. Mas eu vou viver essa promessa com ele. Gente, não existe uma promessa que Deus faça para uma pessoa próxima a você, que você não vai viver essa promessa com ele ou com ela. Não existe isso. Eu lembro que eu sempre enxerguei as promessas de Deus na vida da minha irmã. Sempre. Minha irmã estava lá do outro lado do mundo, desigrejada, toda lá revoltada com a vida. E eu, sim, a minha irmã, ela sabe disso, né? Quantas vezes eu falava, Dani, você vai rodar o mundo, você vai pregar o evangelho, parará. Porque eu não questionava a promessa de Deus que ele tinha feito na vida da minha irmã, ele podia ter feito para mim, né? Não. Eu tô lá com a minha irmã, eu vou viver a promessa com ela. Eu tô lá do lado. Se ela vai viver essa promessa, então eu vou grudar nela e vou viver a promessa com ela, poxa vida. Por que eu vou ficar questionando a promessa que Deus tem na vida da minha irmã, da minha mãe, do meu marido, da minha mulher? Cara, a promessa é para você também. Você vai viver junto, você vai herdar a terra prometida junto. Não existe essa possibilidade de, poxa, meu marido vai... Deus tem promessa de meu marido ser pastor. Poxa, o que você vai ser? O que você vai ser? Né? A promessa de Deus não está só na vida dele, está ao redor. Os filhos deles vão ser o quê? Filhos. As pessoas que estiverem ao lado dele vão ser abençoadas da mesma forma. Então, quando alguém chegar em você e falar assim, olha, Deus fez uma promessa para mim, desanima ele não, por favor. Desanima ele não. Abraça ele e fala, vamos viver junto essa promessa em nome de Jesus. Vamos viver junto. Você vai, uma hora você está precisando, eu te levanto. Assim como na vida dos seus irmãos também, na vida dos seus amigos. Quando eles chegarem a contar uma promessa para você, gente, por mais absurda que seja, por mais absurda que seja a promessa, incentiva ele. Fala, amém, irmão. Amém. Questiona na cabeça, mas a sua boca tem o poder. Amém. Você vai viver.
Por mais que eu veja que é difícil, mas você vai viver essa promessa. Então, gente, Sara, além de não ter recebido pessoalmente a promessa, ela ainda carregava um fardo enorme que era, eu anotei algumas coisas aqui. Gente, presta atenção dessa promessa. O povo que viria deles, eles perpetuariam as tradições. Eles seriam numerosos como as estrelas do céu. Deles viriam as escrituras, a palavra. E pela linhagem deles viria o libertador de todas as nações. E todas as nações seriam alcançadas. Você imagina uma promessa dessa feita por uma estéril? Que loucura! As coisas de Deus são loucura. As coisas de Deus são loucuras para os homens. As coisas de Deus são inexplicáveis e improváveis para as nossas vidas. Tudo que a gente consegue fazer com as nossas mãos, a gente alcança, a gente vai se gabar de que aquilo foi um trabalho meu, foi eu que alcancei, foi a minha inteligência, foi a minha forma de falar. Mas quando Deus chega para você e fala que você vai fazer uma coisa que você sabe que você é péssimo naquilo, você sabe que você é totalmente improvável naquilo, pode ter certeza que aquilo vai gerar grandes frutos. Não despreze a promessa que Deus fez na sua vida. Não despreze, por mais impossível que ela seja. Guarda ela aí no seu coração. Cuidado com quem você compartilha. E todos os dias você deita e lembre da promessa. Não esqueça dela. Não deixe essa promessa guardada na sua gaveta. Não deixe essa promessa desprezada. Porque essa promessa vai ser a promessa que vai gerar frutos perpétuos sobre a sua vida e vai abençoar a vida de outras gerações que virão após você. Irmãos, só que nesse período, Sara, ela deu uma baqueada. Ela pensou, poxa, Deus fez promessas tão grandes para mim, de que Abraão seria pai das nações. Eu acho que eu vou ajudar Deus. Eu vou ajudar Abraão a ser pai, porque eu não posso. E nesse momento não chegou a ser incredulidade, que em momento nenhum, gente, Sara, ela nunca desacreditou da promessa. Essa ação que ela fez foi porque justamente ela acreditava que ele iria ser pai das nações. Só que ela desacreditou dela, da promessa na vida dela. E ela quis ajudar Jesus, porque ela quis ajudar Abraão um pouquinho, né? Ela quis dar uma ajudinha para Deus. E foi quando ela pega uma serva dela chamada Agar, lá em Gênesis 16, depois vocês leem lá. E ela faz Abraão coabitar com ela, e ela engravida. E essa mulher, Agar, ela fica grávida de Ismael. Sara, nesse momento, gente, foi desprezada por Agar. Agar era a serva dela. Quando Agar engravidou, Agar olhava para Sara. A Bíblia não fala qual foi o desprezo, só falou que ela desprezou a sua serva. Mas eu imagino, né, que Agar ficava assim na cabeça dela: nossa, sou uma escrava egípcia. Nem tive um contato, né, exato com Deus. E Deus me deu um filho rapidinho. E você tem toda essa promessa aí. Eu imagino que porque assim, gente, o ser humano, ele é ruim. Nossa natureza é decaída. Ela é. Então, quando a gente, por exemplo, ela era escrava de Sara. Imagina a Sara toda hora: faz isso, Agar, faz isso, Agar. Aí ela guardou aquele rancinho dentro dela, sabe? E aí, com a primeira oportunidade que ela teve de desprezar a Sara, ela fez. E foi na pior ferida. Foi na pior ferida. Que foi a parte da infertilidade. Porém, gente, Sara mandou ela embora. Teve toda uma história, né? Sara não mandou ela embora. Sara
fez ela ficar tão brava que ela pegou as coisas dela e foi embora pro deserto. Depois aparece um anjo, chega lá e fala para ela, volta, pede perdão, né? Assim, em palavras mais assim, de hoje, vai lá, aos pés da sua serva, implora para ela te perdoar e volta para lá. Então Deus não deixou, Deus não dá um ponto sem, como é que fala? Como é? Deus não dá um ponto sem nó? É isso? Deus não dá um ponto sem nó. Ela teve que voltar, ela desprezou Sara, mas teve que voltar, pedir perdão e viver com Sara por muitos longos tempos ainda. Gente, somente com 90 anos, está acabando, tá, gente? Quase no final. Somente com 90 anos, depois de tantos anos de esterilidade, depois de ter surtado e feito Agar lá ter um filho, Deus faz uma promessa diretamente para ela. Gente, vocês estão vendo como essa mulher, assim, ela era firme? Com 90 anos. Deus envia lá três anjos que chegam, né, lá na tenda deles. E Abraão fala assim, Sara, vai lá, por favor, cozinhar lá um pãozinho, né? Vai fazer uma comida aí para esses para os nossos 3 visitantes. E ela estava na tenda, cozinhando, fazendo lá o que tinha que fazer. E daí, um deles fala assim, olha, eu vou dar um filho para Sara. Ano que vem, nesse mesmo período aqui, eu vou voltar e Sara vai gerar um filho. Aí Sara deu risada. Riu. E aí, o anjo falou assim para ela, por que você riu? Ela, não ri não. E não ri, está doido, não ri não. Você riu sim. Você riu, não mente que você riu. Gente, totalmente comum, eu também iria rir. Eu lembro dessa história quando minha mãe teve minha irmã, teve eu, e aí minha mãe fez laqueadura. E aí uma vez ela foi num retiro, e ela estava lá orando num lugar meio reservado, aí chegou um homem para ela e falou assim, um profeta, olha, eis que eu vou te dar um filho. E aí a minha mãe só pensou, ela conta, olha esse profeta, eu tenho laqueadura, com quem vai me dar um filho? Aí ele voltou e fez igual o anjo. Não tenho eu nada contigo. Eu só estou passando uma mensagem que Deus mandou passar. E eu percebo que Sara, eu acho que nesse momento pensou a mesma coisa, né? Poxa, eu já tenho 90 anos. Vou ter um filho com 91, que é daqui um ano ainda. Né? Já passou meu período fértil. Já passou. E daí eu tiro mais uma lição. Por que Deus esperou tanto tempo para Sara ter filho, gente? Ele poderia ter dado filho para ela muito antes. Deus, ele não age na probabilidade. Ele não iria dar um filho para ela enquanto não acabasse o período fértil dela e passasse ainda muito tempo desse período fértil e as pessoas olhassem para ela e falassem, não, impossível, impossível. E às vezes Deus age assim na nossa vida. Existem promessas, gente, que são para já. Existem promessas que são para amanhã. Existem promessas que são para anos. Eu lembro que uma vez eu tinha um salão de beleza, há uns 8 anos atrás. E aí eu estava lá trabalhando e chegou uma irmã e falou assim, posso orar por você? Eu falei, pode. Aí juntei as meninas lá, que a gente sempre juntava. Vamos orar, já que é para orar por mim, orar por todo mundo, então. Aí a gente fez uma fila, assim, tinha umas 12 pessoas. Ela falou assim para mim, olha, ô Débora, eu vejo você tocando um instrumento numa banda. Aí eu olhei para ela assim, falei, olha, eu pensei, né? Falei, que banda, mulher. Eu toco violino não toco em banda, toco em orquestra. Começou por aí. E eu estava tão incrédula naquela época, gente. Tudo na força do meu braço, sabe? Tem um salão no centro de São Bernardo, porque eu trabalho muito, né? Isso não é falado, mas a gente sabe o coração que a gente tem, né? E ela falou isso. Aí eu falei assim, é nada. Aí fiquei quieta, mas também não questionei ela. Aí ela falou assim, e eu vejo louvores saindo da sua mente. E louvores próprios, e não sei o quê. E aí eu pensei assim, gente, faz 4 anos que eu não toco violino. Toco ruim.
ruim para tocar numa banda, tô com ruim. Louvor, fazer louvor, eu não nasci para fazer louvor, eu toco ali o que está na partitura aqui, ó, é isso que eu toco. Gente, se passaram 8 anos, aí um dia eu postei eu não lembrava disso. Um dia eu postei eu tocando aqui e ela me chamou, o nome dela é Gilmara. Ei, Débora, você lembra aquele dia que você fez aquela cara lá que eu te falei? Você fez aquela cara e eu fui para casa chorando, achando que eu tinha falado coisa na minha cabeça. Olha você aí tocando numa banda. E eu lembro que ela falou assim que a gente tocava, a banda tocava num palanque assim no meio de uma praça. Vai acontecer, hein? Em nome de Jesus, viu, Branco? Na nossa vida a gente ainda vai. E, gente, passaram 8 anos. Eu nem lembrava dessa promessa que Deus fez. Eu nem me sinto capaz. Eu venho tocar com medo. Quem me conhece sabe. Eu falo, o Branco várias vezes me deu bronca. Vai, Débora, para. O Branco, ó, eu não vou tocar isso nunca sei. O Branco, não, pode tocar. Vai logo. Várias vezes. Porque, gente, Deus ele age na improbabilidade. E quando Sara tinha 90 anos, Deus mudou o nome de Sara. Era Sarai, de minha princesa para mãe das nações. Mãe das nações. Desse momento que Deus fez essa promessa diretamente para Sara, depois de tantos anos, mesmo ela continuando acreditando, depois de 1 ano, ela concebeu Isaac. Isaac significa riso. E ela, em um dos versículos, ela fala assim, ela fala uma coisa muito engraçada, ela fala assim, eu vou falar na minha linguagem, mas ela quis dizer mais ou menos assim, podia uma mãe, próximo de 100 anos, amamentar o seu filho? Conceber um filho na sua velhice, próximo aos 100 anos, conceber e amamentar o seu filho? Poderia? Poderia aquela promessa que Deus fez na sua vida, há tantos anos que você acha impossível acontecer? Poderia? Poderia, gente. Poderia não, poderá, irá. Irá acontecer. Irá em nome de Jesus. O Senhor te trouxe aqui hoje para renovar as promessas que Ele fez na sua vida. E se talvez você esteja vivendo um cumprimento da promessa na sua vida hoje, expanda essas promessas, gere frutos para outras pessoas. Chegue nas pessoas e fale, olha, Deus está cumprindo hoje na minha vida essa promessa. Deus vai cumprir na sua também. Você vai gerar frutos também. Assim como eu já fui estéril um dia, você está estéril hoje, mas o Senhor também vai cumprir na sua vida. Eu lembro da Robertinha. Gente, essa menina um dia chegou na sala de oração que a gente tem online e ela falou assim, os médicos disseram que eu não poderei ser mãe. Eu não posso ser mãe. Eu estou com um problema disso. Ela chegou, não sei se chegou a mostrar os exames, né, pra gente. Gente, hoje a Roberta está gravidinha de 5 meses. Sabe, não há impossível para Deus. Talvez a Roberta tenha chegado a pensar e até ouvir de pessoas, talvez que, você não vai gerar frutos. Você não nasceu para ser mãe. Mas ela acreditava na promessa que Deus tinha feito para ela, que ela seria mãe. E eu me alegro de ver as promessas se cumprindo na vida dos meus irmãos. Se alegre de ver as promessas sendo cumpridas na vida dos seus irmãos. Se alegre de ver a promessa sendo cumprida na vida do seu parente. Não seja empecilho para que Deus não cumpra a promessa na vida dele. Porque vai ser difícil para você também. Vai ser árduo para você também. Quem carrega a promessa? Abraão recebeu a promessa. E Sara foi levada junto. Dormiu nas tendas, sofreu também. Tenho certeza que andou até os pés fazer bolha, porque eles caminhavam a pé. Então eu imagino que ela também tenha sofrido junto com Abraão, mas ela estava lá do lado dele. A promessa é sua, a promessa é minha. A promessa é sua, a promessa é minha. A promessa é tua, a promessa também é minha. A tua promessa, irmão, também é minha promessa. Se eu souber que você está tendo dificuldade nesse percurso aí da sua promessa, você está querendo desistir, eu vou orar com você. Seja essa referência, onde quer que você esteja.
Seja um cristão que levanta outros cristãos. Um cristão que acredita na promessa de outros cristãos. Um cristão que não desanima o outro cristão. Irmão, eu tenho vontade de cantar, mas a voz desse irmão, em nome de Jesus, vai estudar. Vai estudar. Você vai conseguir. Vai estudar canto. Vai ensaiar em casa. Coloca os playbacks. Você vai conseguir. Né? Não que a promessa de Deus vai acontecer de hoje para amanhã. Num canto mesmo. Não. A promessa de Deus tem uma condição. E essa condição também depende de você. Né? Eu falei, Deus, quando acabar a minha casa, eu vou dormir. Eu tô 2 dias sem dormir. 2 dias. Mas tá acabando. A minha irmã falou assim, vai logo. Eu falei, Dani, eu acho que eu vou falar para o pastor que eu não vou não. Aí minha irmã, vai logo. Quanto mais rápido você atender, quanto mais rápido você for, melhor. E para finalizar, gente, quais foram os legados de Sara? Quero ler com vocês 1 Pedro 3,6. 1 Pedro 3,6. Eu vou ler aqui, tá? Gente, ela foi citada por Pedro. Outros versículos, outros lugares da Bíblia também foi citada, mas esses dois, para mim, é sensacional. Primeiro, assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, contanto que façam o bem e não tenham medo de nenhum espanto. Pedro estava falando aqui sobre o dever das mulheres, das esposas. Então, Sara foi conhecida como um amor e submissão ao seu esposo, confiando na promessa que Deus fez somente para ele no começo. Aquilo que eu falei para vocês. Fez a promessa para um, fez a promessa para outro também. É isso. E fim. Mesmo que Deus não chegue diretamente a você. Né? Outra coisa. Agora essa daí é para fechar. Que eu achei sensacional. Sara foi citada na galeria dos heróis da fé. Apenas 16 pessoas foram citadas lá. E Sara foram 2 mulheres e Sara foi citada. Hebreus 11:11. Cadê Hebreus 11:11? Vou ler aqui. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa.